Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 2, e nós vamos ler os versos 9 e 10. Primeiro Coríntios, capítulo 2, versos 9 e 10. Eu vou ler na versão Almeida século 21. Todos acharam? Amém? Também vai ser projetado aí na tela, que diz assim: Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina, ou algumas versões, sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas ou o mais profundo de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Certo, Senhor, que estamos no melhor lugar e podemos, Senhor, nesta noite ouvir a Tua palavra. E que Teu Espírito fale aos nossos corações, nos ensinando, nos instruindo. Senhor, aquilo que precisamos, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Neste capítulo 2, Paulo escreve aos irmãos da igreja em Corinto da necessidade do conhecimento sobre a sabedoria divina. E ele frisa muito bem que há essa real necessidade de que todos os crentes, servos, discípulos e discípulas de Jesus precisam ser conhecedores desta sabedoria. E se tornar ou descobrir esta sabedoria é também dizer que nós estamos adquirindo ou descobrindo um mais profundo e maior conhecimento de Deus. Porque alcançar a sabedoria é alcançar exatamente o conhecimento de Deus. Então, se nós formos pegar aqui o texto que fala sobre aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e que nem penetrou o coração humano, ou que nem adentrou o coração humano, mas são exatamente estas coisas que Deus tem preparado para os que o amam, nós vamos ver que o que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos ver, ouvir e conhecer. E este conhecer, ele vai mais além de ter mesmo que perceber. Porque a nossa capacidade de percepção, de enxergar, ela é muito limitada. E ela é muito aquém daquilo que Deus tem preparado para nós. Dos seus planos, dos sonhos, dos caminhos que Ele tem para a igreja, para cada um de nós, para a humanidade, ela vai muito além da nossa capacidade de percepção. Por isso que Paulo frisa, olha, isto estava escondido, mas pela graça de Deus, elas se tornou conhecidas. Mas elas são conhecidas daqueles que amam a Deus. Mas o conhecimento
desta sabedoria, ou descobrir dessa sabedoria, traz junto uma responsabilidade. Nós aprendemos pela manhã, hoje, na escola ministerial, que o conhecimento traz responsabilidades. E as responsabilidades trazem as suas consequências. Ela pode produzir algo que nós vamos desfrutar de bom, ou que vamos amargar as suas consequências. Mas fato é que, para alcançar as coisas extraordinárias e maravilhosas que Deus tem para nós, nós precisamos deste conhecimento, desta sabedoria do próprio Deus. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, a palavra diz que, assim como nós não sabemos o caminho do vento, nem como se formam os ossos dentro do ventre da mulher que está gestante, assim também nós não compreendemos as obras de Deus e todas as coisas que Ele faz. Mais uma vez aqui a palavra chamando a atenção para o ver, sentir, o perceber e o conhecer. Mas a palavra é muito enfática em dizer que, olha, nós não conhecemos. Ele diz, olha, nós não conhecemos o caminho do vento. E por mais que olhamos para um coqueiro balançando, e conforme as suas folhas ali se quebram, né, nós podemos ali ter uma noção de onde o vento, para que lado o vento está correndo. Da mesma forma que num exame feito numa mulher gestante, nós podemos ter uma percepção de que se a criança está crescendo, se está tudo bem, se o coração está batendo. Mas na verdade aquilo que faz essas coisas acontecerem, elas estão muito além dos nossos olhos. Nós podemos até saber que uma criança está crescendo, que os ossos estão se formando, porque a barriga da mãe está crescendo. Mas nós não conseguimos enxergar como que isso acontece dentro do ventre. Da mesma forma que temos a percepção também pelas folhas de um coqueiro, qual a direção que o vento está soprando naquele momento. Mas quem é do meu tempo aqui, que não é da geração eletrônica, que soltava ainda a pipa, nós éramos expert em conhecer para onde o vento estava soprando, porque para levantar ou para empinar a pipa nós tínhamos que conhecer. Mas o caminho que o vento ia tomar, impossível. Tanto é que uma hora a pipa estava para um lado, outra hora a pipa estava para o outro. De repente você estava para a direita, via para a esquerda. Acabava o vento, a pipa caía. Porque é impossível para os olhos humanos conhecer o caminho do vento. Mas nós sabemos que ele está correndo. Mesmo fora do nosso campo de visão, ele está correndo. Como também a criança está sendo formada dentre o ventre da mãe. Nós vemos que, mesmo que nós sentimos que mesmo que os nossos olhos não são capazes de enxergar, os nossos olhos naturais não são capazes de enxergar, Deus está agindo em tudo. Deus está fazendo com que tudo aconteça. Mas Ele quer muito mais além para nós. Ele quer abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para viver 100% daquilo que Ele tem para nós. Mas como compreender e experimentar tudo então que Deus tem preparado? Aí eu entro no tema desta mensagem, que é a graça em ação, que é o agir de Deus
em nosso favor. E mesmo na nossa incapacidade, da nossa limitação, mas Deus que trabalha no extraordinário, Ele disponibiliza para nós a graça em Jesus e no Espírito Santo para nos revelar todas as coisas. Por isso que o texto lá em Coríntios diz que Ele revelou, Deus revelou todas as coisas para aqueles que o amam. E aquilo que Deus faz está muito além da nossa compreensão humana. E na contramão estamos nós, muito aquém dos planos de Deus. Em Isaías capítulo 55, no verso 9, a palavra diz que o próprio Deus dizendo que assim como os céus são mais altos do que a terra, Ele diz também: os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Pela graça de Deus em ação em nosso favor, nós vemos o agir de Deus. Mesmo conhecendo que o caminho dele é muito maior, como ele diz aqui, os pensamentos são maiores, mas ele continua, mesmo assim, agindo em nosso favor. E para alcançar essa graça em ação de Deus em nós, este agir de Deus em nós, que vai nos proporcionar, a abertura dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e do nosso coração, nós precisamos ter fé. E ter fé é ter a certeza daquilo que esperamos, mas sem ver. Então, quando Paulo diz aos irmãos lá, que os olhos não viram, mas que Deus vai revelar, Paulo estava dizendo, olha, com os nossos olhos carnais nós não vamos enxergar mesmo, mas pela fé, os nossos olhos são abertos para viver em fé, para caminhar em fé e para receber e entender toda a vontade de Deus para nós. Por isso que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas quem é capaz de então nos revelar esta sabedoria e este conhecimento? A resposta está no próprio versículo que lemos. Deus revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito Santo é o único capaz de revelar, de descortinar, de tirar as dúvidas, as incertezas, abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, nos fazer enxergar o caminho. E a palavra diz ainda, nos guiar pelo caminho. E há uma grande verdade nisso, quando a palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. O Espírito Santo, então, ele vem para nos mostrar essa sabedoria, nos trazer o conhecimento desta sabedoria, nos revelar o plano de salvação de Deus para nós, para a humanidade, para nos livrar de um caminho de enganos, para nos tirar de um lamaçal de pecado e nos colocar no caminho da vida eterna. E também para nos revelar toda a vontade de Deus. Porque a palavra diz, que Deus revelou todas as coisas através do Espírito Santo. Então, tudo o Espírito Santo é capaz de nos mostrar e revelar a nós. E é importantíssimo, quando os nossos olhos estão abertos, os nossos ouvidos e o nosso coração, para termos a percepção
de quem está falando conosco, de entender a voz, de reconhecer a voz do Espírito Santo, do próprio Deus falando e nos orientando. Porque uma vez que não estamos ouvindo a voz de Deus, estamos ouvindo qualquer outra voz, e até do diabo e dos espíritos malignos. Mas por que você está dizendo isso? Olha, está na Bíblia. Jesus, no diálogo com os seus discípulos, está lá no Marcos capítulo 8, a partir do verso 29, Jesus faz uma pergunta para eles: que dizes os homens quem eu sou? O que o povo está dizendo quem eu sou? Aí eles responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros que tu és um dos profetas. Mas Jesus pergunta: e vocês? O que vocês pensam a meu respeito? Aí Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, Pedro acertou em cheio. Conseguiu perceber, e o Espírito Santo revelou a ele uma verdade extraordinária, uma salvação que estava diante dele. E Jesus faz questão de dizer para ele: bem-aventurados, porque não foi carne nem sangue. Quer dizer, não foi intervenção humana, não foi palavras ditas ao vento, mas foi o próprio Pai que revelou a você. Ali ele tinha ouvido a voz de Deus, tinha entendido, percebido, mas pouco depois, Jesus então fala: se eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, vocês têm que saber que eu vim para dar a vida por vocês, e eu vou morrer, vão acontecer muitas coisas comigo. Naquela hora Pedro ouve outra voz e diz: Senhor, de maneira alguma, não vai acontecer isso com o Senhor de jeito nenhum. E Jesus outra vez afirma, uma vez afirmando que ele tinha acertado, e agora para dizer que ele estava totalmente errado. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Se não ouvirmos a voz e não percebermos e entender a voz de Deus, se os nossos olhos não forem capazes de serem abertos pelo Espírito Santo para enxergar o caminho, o verdadeiro caminho, fato é que nós vamos trilhar por um caminho tortuoso. Se não tivermos condições, se os nossos olhos tiverem condições de perceber a luz, fato é que caminharemos pelas trevas. Se o nosso coração não tiver aberto para o conhecimento profundo de Deus, fato é que o nosso coração estará cheio de todas as outras coisas, a não ser da palavra de Deus. E só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. No versículo que lemos, a palavra fala que o Espírito Santo sonda, conhece, porque é o Espírito de Deus, então ele conhece a vontade de Deus, e ele as revela a nós. Nós que estávamos num patamar muito baixo, muito aquém, Deus nos eleva ao conhecimento pleno da verdade, ao conhecimento pleno dos caminhos, dos sonhos, dos planos, dos propósitos, dos projetos, porque é o Espírito Santo que mostra, é o Espírito Santo que nos revela. Mas da mesma forma que este é o agir de Deus em nós, nós também precisamos que esta graça reveladora, esta graça em ação, também trabalhe e possa agir para nos fazer receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Paulo ele afirma que a abertura dos nossos olhos, dos nossos ouvidos,
e do nosso coração, ela tem uma condicionante. Lembra que eu disse no início que o conhecimento traz responsabilidades? Traz uma condicionante, e a condicionante é amar a Deus. Olha a sua Bíblia aí novamente, capítulo 2 de Coríntios, versículo 9. O finalzinho lá, olha o que diz no versículo 9. São todas essas coisas, são as que Deus preparou para os que o amam. A condição, então, para alcançarmos essa sabedoria, este conhecimento, é o amor a Deus. Porque a palavra fala que é para aqueles que o amam. Aí nós podemos até nessa noite refletir se realmente amamos a Deus. E o amor a Deus, ele é mandamento, está na palavra, é uma condicionante bem explícita na palavra. Mateus capítulo 22, versículo 36, um homem pergunta a Jesus, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Qual é o maior mandamento que está na lei, que está na palavra? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Mas não temos como amar a Deus se também não amarmos a Jesus. Não tem como desassociar de dizer que cremos, acreditamos em Deus e que o nosso amor está nele, se também não amarmos a Jesus. E aí é que vem as responsabilidades, porque o amar a Jesus vai muito mais além do que abrir a nossa boca e confessar, mas ela vai pelo nosso caráter, pelas nossas ações e pela forma que agimos. Por isso que a graça em ação, ela age de Deus para nós e também age em nós, para que possamos retribuir. A retribuição não é um pagamento pelo que recebemos, mas é o reconhecimento de que não merecíamos, mas a graça nos tornou aptos a receber todas as bênçãos de Deus. Não tem como então dizer que amamos a Deus e não amamos a Jesus. Eu até comentei pela manhã que esta semana eu estava ouvindo um podcast e era um assunto a respeito de filosofia e no tema acabou entrando em religião. E o interlocutor então, a pessoa que estava ouvindo lá faz uma pergunta para aquele que estava dirigindo o podcast, então ele acaba revelando qual era a religião dele. E confesso que eu não conhecia até então. Eu me senti até assim, desculpa a palavra, mas ignorante mesmo, de desconhecedor, porque era uma coisa até antiga, Mas ele disse que a religião dele era o deísmo. Aí falou, olha, o deísmo reconhece a divindade, acredita que há uma força maior sobre nós, mas que há um Deus, mas que este Deus não interfere na forma que nós agimos, pensamos ou aquilo que fazemos. Eu falei, aí fica fácil, Crer em Deus e entender que não temos que fazer nada, ou que a graça que Ele coloca à nossa disposição não nos coloca uma condição de experimentar uma vida nova e viver essa vida nova. Porque ao dizer isso, ele está dizendo, olha, eu não reconheço a Jesus. Porque uma vez que nós dizemos que cremos em Jesus e reconhecemos Jesus,
nós estamos dizendo o seguinte: olha, nós cremos no Senhor, que vai tomar o trono da nossa vida e que vai nos conduzir conforme a sua palavra. Então, temos que amar a Jesus. João capítulo 14, verso 21, a palavra diz assim, que aquele que tem, Jesus dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ele se manifestou a nós porque cremos em Deus, porque o próprio Deus, pelo Espírito Santo, abriu os nossos olhos, abriu os nossos ouvidos e o nosso coração para receber essa graça, essa dádiva. Mas nós temos que também amá-lo e viver conforme os seus mandamentos. O próprio João, ainda no capítulo 1, versículo 14, ele diz que esta revelação para nós, que é o conhecimento profundo de Deus em Jesus, aconteceu quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele veio pleno de graça. É o tema do nosso ano. E de verdade. E vimos a sua glória. Olha aí, os nossos olhos foram abertos para ver a glória de Deus. Como a glória do unigênito do Pai. Ele faz para mim e para você somente um que Deus pode fazer: abrir os olhos, trazer a salvação, transformar um quadro terrível, curar enfermidades, abrir portas, mas muito mais, nos mostrar o caminho, que é Ele mesmo que nos levará até Deus. Quando colocamos Ele no trono, Ele é capaz de subjugar a nossa vontade, muitas vezes obstinada, abrir e derreter o nosso coração inflexível e abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. Aí, quando ouvimos a sua doce voz, ela nos atrai e nos mostra a sua graça, para dizer a cada um de nós, para mim e para você que estamos aqui nesta noite: perdoados estão os seus pecados. Como cantamos, ainda na ministração de louvor, o fardo leve e o jugo suave, é o convite que Ele nos faz e é o convite que nos atrai, porque o Espírito Santo já abriu os nossos olhos, já abriu os nossos ouvidos. E se ainda há alguém que não teve esse milagre, o Espírito Santo está aqui nesta noite para operar esta maravilha em cada um de nós. Ou se em algum momento isso foi fechado, Ele está aqui para abrir novamente. Ele é cheio de verdade. A graça dele está em nos conceder a salvação que não merecíamos, e a verdade está em garantir que tudo aquilo que Ele promete não vai falhar. Que as suas promessas são verdadeiras e todas serão cumpridas. Principalmente a mais importante, que é nos levar, nos conceder a salvação, nos levar para a eternidade. Mas o amor também a Jesus nos coloca numa outra condição. Porque para amar a Deus e amar a Jesus, vamos ver se todos estão atentos. Quem mais nós temos que amar? Amamos a Deus, amamos a Jesus. Quem temos que amar? Olha para a pessoa que está ao seu lado aí. Ó. Fala aí, é você que eu tenho que amar. Não tem como também desassociar. Esta pessoa que está ao seu lado aí, que Deus colocou nesta noite aqui,
E aprendemos até na ministração de domingo passado, que é um jardim, ela é uma flor, que vai juntos enriquecer o jardim que é a igreja. Inclusive, enriquecer você e eu, né? Porque está todo mundo aqui, ó, brilhando da graça e da glória de Deus. Aleluias. E a palavra diz que, em João capítulo 4, versículo 19 a 21, que se nós amamos e nós somos capazes de amar a Deus, a Jesus e ao nosso irmão, porque Ele nos amou primeiro. Cantamos aqui até na ministração de louvor, né? E se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, não pode, e odeia o seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus que não viu. Aqui a palavra está dizendo o seguinte, olha, se eu não sou capaz de amar ao meu irmão, os meus olhos estão fechados. Também eu não vou capaz de ouvir a necessidade dele. E no meu coração não vai se abrir para abençoá-lo. A palavra fala, se eu não sou capaz, como eu serei capaz de ver a Deus, a quem não vi, apenas pela fé? Amar o irmão, isso é inegociável, tá? Mas para amar a Deus, por isso que nós temos que ter fé para amar, para crer, para acreditar. Que Ele nos revelou todas as coisas, porque Ele tem preparado para nós algo extraordinário. Eu falei pela manhã e vou falar aqui também que se fosse possível ter uma conversa com uma criança que está sendo gerada no ventre da mãe, né? E hoje até o dia delas, né? Dia das mães, que bênção. Se fosse capaz de termos uma conversa com uma criança que está sendo gerada e disséssemos assim para ela, olha, você está aí bem apertadinho, né? Talvez está escuro aí, apenas num líquido, mas saiba que quando você sair daí, você vai se deparar com um mundo muito grande, com pessoas que estão aqui te esperando e que te amam, com coisas que você nunca viu e você vai passar a ver. Tantas coisas que você não conhece e você vai passar a conhecer. Você só se alimenta pelo cordão da sua mãe, mas aqui você vai ser capaz de escolher o alimento, pegar o alimento que você gosta e comer. Vestir roupas, aí está nu, vestir roupas. Se pudéssemos ter essa capacidade dessa conversa, eu tenho certeza que a criança responderia assim, você é louco, tem nada. E como é que eu estou nesse apertadinho aqui, ó, que não dá nem para me mexer, quando eu me mexo, eu cutuco a barriga da minha mãe. Não tem nem espaço, está dizendo que tem aí um mundo grande, que tem um monte de pessoas, eu não vejo ninguém, que eu vou poder experimentar diversas coisas. Isso não existe não. Mas quando ele sai de lá, ele percebe que estava errado e que realmente existe. Que há pessoas que o aguardavam uma felicidade pelo seu nascimento, que há uma casa, um lar esperando por ele, que há muitas coisas que ele não conhecia e que ele passou então a conhecer. Da mesma forma, somos nós que estamos aqui e o Espírito Santo que diz, olha, tem algo muito maior e muito melhor preparado para cada um de vocês. Tem pessoas o aguardando
Tem um coral de anjos esperando para, junto com vocês, louvarem e bendizer ao nome de Deus. Há uma mansão celestial esperando por cada um de vocês. Há uma nova morada, onde não haverá choro, nem tristeza, nem pranto, nem angústia. Onde viveremos para sempre, louvando e glorificando ao nome do nosso Deus. Mas muitos estão dizendo, eu não consigo enxergar isso. Será que é verdade? Será que realmente existe isso? E é por isso que o Espírito Santo, através da sua palavra, ele nos diz, olha, até então, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não tinha entrado no coração. Mas Deus, pela sua graça, nos revelou pelo Espírito Santo. E você pode ter certeza que este lugar existe e está preparado para cada um de nós. Que Deus abençoe. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Nós vamos orar ao Senhor e você terá a oportunidade de fazer a sua reflexão. Como estão os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração? Estão plenamente abertos para mergulhar e para se aprofundar no conhecimento de Deus? Para crer naquilo que Ele tem nos prometido e preparado para nós? E como está o seu amor a Deus? Como está o seu amor a Jesus, que será medido na medida em que a sua vida está entregue ou não a Ele? E como está o seu amor aos seus irmãos, aos seus próximos, à sua família, seu pai, a sua mãe, a todos quanto Deus o colocou à sua disposição. E se há, eu sempre digo, se há algo que precisa ser melhorado, e sempre há, Deus nos oportuniza mais uma vez nesta noite. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, agradecemos por esta tão grande oportunidade de refletir, Senhor, a nosso respeito, de examinar a nós, e temos a oportunidade também, Senhor, de colocar diante de Ti aquilo que precisamos, a mudança que precisamos, e saber, Senhor, que o Teu Espírito Santo está neste lugar para abrir os nossos olhos, para abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, e colocar a Tua palavra, a Tua semente, Senhor, em nós, para renovar as nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança, na certeza, Senhor, que cada uma das Tuas promessas não vão falhar. Por isso, Espírito Santo, que é capaz de revelar as grandezas de Deus, que o Senhor, que o Espírito Santo também possa ser capaz de sondar os nossos corações nesta noite, e trazer, Senhor, à tona, trazer, Senhor, ao Teu altar, trazer diante de Ti aquilo que precisa ser mudado, e nós cremos que Teu Espírito Santo pode produzir a mudança, no nome de Jesus. Amém.